vocês ficam super à vontade. Se quiserem abrir a câmera, fechar a câmera, fiquem muito tranquilas. Só vai aparecer mesmo aqui o meu rosto nessa gravação, então vocês podem ficar bem à vontade. E aí, antes da gente começar, né, a falar mesmo sobre Yoni Eggs, deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. Má, seja bem-vinda, rainha maravilhosa, boa noite. Se você quiser se apresentar para a gente aqui no chat, Má, falar um pouquinho de você, de onde você é, qual a sua busca aqui hoje. Estamos iniciando agora, seja muito bem-vinda. E aí, deusas, para a gente começar a falar de um assunto que é tão profundo e que muitas vezes mexe forte na nossa história, na nossa ancestralidade, na nossa autoestima, vamos fazer aqui um momento de presença juntas. Sempre que a gente vai iniciar um momento de autoconhecimento, de conexão, de estudo, é muito importante a gente se esvaziar do dia que a gente teve, para poder estar presente. Então, eu vou convidar vocês para fechar os olhos aqui comigo, respirar bem profundo junto de mim. E inspirando, segura o ar no peito e solta pela boca. Já vai abrindo aqui a tua garganta para liberar esse ar, e aí daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Eu vou explicar o que a nossa garganta tem a ver com a nossa energia feminina, com o nosso magnetismo. Que bom, Má, seja muito bem-vinda. Então, já já eu vou explicar para vocês, inclusive, o que tem a ver essa questão da garganta. Então, já comecem aqui a praticar comigo, que depois vocês vão entender o porquê, tá bom? Então, vamos lá. Inspira bem profundo. Segura o ar e abre essa garganta e solta o que está aí no teu cardíaco, no teu coração, nas tuas emoções, né? Vai soltando aí a ansiedade do dia, a correria, o estresse, para antes de qualquer coisa a gente estar presente aqui agora com prazer em ter esse estudo juntas, porque o prazer vai mover o quanto que a gente está aberta para receber. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu estou aqui com o meu oráculo, tá? E eu vou tirar a cartinha para vocês no final desse encontro, tá bom? Então fiquem até o final aí, que no final vocês vão ter cartas do oráculo das deusas. Porque é sobre isso, entendeu? Gosto de fazer encontro com o oráculo, porque não gosto de ver mulher saindo confusa de qualquer encontro meu. Então a gente vai ter o oráculo no final, para vocês também terem um pouco de clareza, né, de qual é o próximo passo para, a partir de agora, destravar. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje é para a gente resolver, tá? Não é para sair daqui pensando que, nossa, quanto problema eu tenho, a Larissa me falou um monte de coisa. É para a gente resolver, tá? Então, fiquem até o final, que a gente vai ter oráculo no final também. Então, vamos inspirar juntas mais uma vez. E solta o ar pela boca. Estabelecendo a presença aqui e agora, na egrégora de Mestra Maria Madalena. Que Mestra Maria Madalena possa se aproximar de cada uma dessas mulheres conectadas aqui comigo, seja no ao vivo, seja na gravação. Que Mestra Maria Madalena possa levar até vocês o véu vermelho, sagrado de proteção e abundância. E que possamos estar em sinergia para receber os códigos dessa noite, as ativações, a clareza. E respirando fundo mais uma vez. Tragam na mente de vocês qual o objetivo em estar aqui hoje. Então, eu perguntei um pouquinho aí para vocês já. Algumas falaram que é autoconhecimento, entender mais sobre Yoni Eggs. Mas tragam na mente de vocês o propósito para além disso, né? Então, assim, o que eu quero destravar hoje? O que eu quero destravar na minha vida? Qual parte da minha vida está enroscada e eu quero destravar? Qual parte eu estou me esforçando para ter resultado e não estou tendo, como eu deveria?
E aí eu já começo parabenizando vocês por estarem aqui, porque vocês poderiam estar aí rolando o feed agora, estar assistindo qualquer outra coisa que não ia contribuir para o crescimento de vocês. Mas vocês escolheram ir na maré contrária, né? Do esperado, da Matrix. Ou seja, vocês escolheram romper e estar aqui para se conhecer, para entender sobre uma ferramenta de transformação, sobre Ioni Eggs. Então, parabéns. Isso significa que vocês estão prontas para o próximo nível. O que é o próximo nível? É começar a ter resultado de verdade, né? É começar a entender que o mínimo não é o que eu vou me contentar, né? Isso é o chão, é o básico. Eu posso ir além. E isso é despertar o merecimento. E aí eu quero me apresentar para vocês, tem algumas de vocês que ainda não me conhecem. Eu sou formada em filosofia aqui pela Universidade Federal de São Carlos, com pós-graduação em andamento, então tenho um estudo bem aprofundado nesse mundo acadêmico e teórico para trazer embasamento também para o meu trabalho no feminino, né? Que é um trabalho para além do terapêutico, é um trabalho ancestral e é um trabalho que eu trago muito essa ferramenta, esse embasamento, tanto nas formações que eu dou de iniciação à egrégora de Madalena, quanto nos atendimentos e tudo mais. Vou aceitar mais uma deusa aqui. Elisângela, seja bem-vinda, boa noite. Estamos aqui começando, seja muito bem-vinda. E aí, deusas, também sou terapeuta, me formei aí lá em 2020 como terapeuta floral, depois guardiã do ventre, guardiã do cacau, depois eu fiz uma formação pela Faculdade Madalena Sofia, que é de terapeuta do Sagrado Feminino, entre outras várias, né, formações que a gente tem aí paralelas na vida, né? Mas essas são as principais que eu gosto sempre de comentar para as pessoas me conhecerem. Eu inicio mulheres nesse caminho magístico de Maria Madalena, dou formações, mas também tenho aí o meu método estruturado, onde eu aplico ele na minha comunidade, que é a comunidade Filhas de Madalena. E é um movimento de mulheres despertas que já entenderam que merecem mais. Então, assim, quem está na comunidade hoje, as mulheres que estão na comunidade comigo, elas entenderam que elas não precisam se contentar com o básico, com o mínimo. E é esse o trabalho que a gente desenvolve, seja no objetivo de relacionamento, de vida financeira, né, de casamento, não importa, mas essas mulheres elas estão num movimento de nova era, de despertar. Porque, gente, vamos falar a verdade, vocês devem sentir isso. Despertar é solitário. Despertar dói, não é essa coisa bonitinha que a gente vê por aí, né? Muitas vezes é solitário. E quando a gente está num grupo, numa comunidade, tudo fica mais leve. A gente tem suporte, a gente tem acompanhamento. Né? Então, o caminho ele fica mais claro. Se antes você tinha que dar 10 voltas para chegar naquele objetivo, com estrutura, com método, com acompanhamento, você chega em 30 dias no que você quer. Isso é possível. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero trazer isso para vocês, tá? Thay, seja bem-vinda, boa noite. Deusas que estão entrando agora por último, se vocês quiserem se apresentar aqui no chat para a gente, deixa aí o nome de vocês, de onde vocês são, e o que vocês estão buscando aqui hoje, para a gente já ir se conectando. Estamos começando agora, sejam muito bem-vindas. Eu vi que a Eli colocou aqui, que está muito feliz pela oportunidade, e é isso mesmo, gente, aproveitem, porque é raro esses momentos assim, que eu entrego de forma tão aprofundada um conteúdo que normalmente eu entrego na minha comunidade. Então, aproveitem mesmo, assim, absorvam tudo desse momento, estejam abertas, prestem atenção, fiquem até o final, porque vocês vão receber muito hoje, para além do que eu vou explicar aqui, mas é o acesso que a gente tem. Vocês já devem ter percebido isso, a maioria de vocês aí já é bruxinha, já está nesse caminho de autoconhecimento, já sabe que é a frequência que a gente acessa, é o código. Então, assim, estejam abertas para receber hoje os códigos de Maria Madalena, ok? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês do meu método e mostrar alguns depoimentos para a gente poder entrar nessa aula com a frequência já elevada, no sentido de é possível. Porque, assim, não dá para a gente entrar e começar a falar de Ioni Egg com uma cabeça de, para mim é difícil, no meu caso eu não sei, né? Não dá. Então, a gente precisa ver que outras pessoas já conseguiram isso e que é possível. Né? Então, no meu método, que eu trabalho 3 pilares: consciência,
Porque o primeiro passo é você entender tudo isso e despertar esse merecimento e sair desse lugar de que é difícil, de que para mim não dá, de que eu sempre caio no mesmo problema, de que eu sempre atraio a mesma pessoa, de que eu não consigo sair desse relacionamento, de que eu não consigo ultrapassar aquele teto financeiro, do quanto que eu faço de dinheiro, do quanto de cliente que eu atendo, ou do emprego que eu atraio. Então, tudo isso, gente, está no pilar ainda de consciência. E é o primeiro passo que eu trabalho com as mulheres nesse método. Depois eu vou para a abertura para receber. O que, que é isso? É trabalhar a tua energia para destravar esse receber. Para permitir que isso aconteça. Porque às vezes a gente entende, tem gente aqui que já está nesse grau, que entende, mas na hora de receber, trava. Se sabota, cai na dependência emocional, tem medo de fazer o que tem que ser feito. Algumas de vocês já sentiram isso? Conta aqui para mim. Podem ir falando, tá, gente? Vamos trocando, assim, né? Porque esse movimento é muito importante também, tá? E aí depois eu trabalho o pilar de autoestima. Por quê? É muito comum a mulher desbloquear muitas coisas, entender tudo isso. Legal, Lari, já entendi, estou desbloqueando e tal, mas ela não consegue sustentar. Aí dá lá 1, 2 meses, cai a frequência, acontece um problema, cai na mesma situação, volta para a dependência emocional, volta para a escassez financeira, volta para a comparação, para a baixa autoestima, não consegue sustentar a frequência, não consegue sustentar um novo padrão. E aí é que entra esse pilar de autoestima. Para quê? Para a mulher conseguir sustentar o que ela está atraindo para a vida dela. E para conseguir atrair relações elevadas, né? Porque sem autoestima, não adianta a gente trabalhar o magnetismo, que é o que eu vou falar aqui hoje com vocês, para magnetizar gente que, né? Magnetizar boy lixo, não dá, né, gente? Magnetizar o ex que você não quer mais na sua vida. Magnetizar aquele emprego que o chefe é um porre. Magnetizar aquele cliente que te suga. Não dá. Então, a gente precisa trabalhar o pilar de autoestima. E aí, eu trago para vocês aqui alguns depoimentos para vocês entenderem que é possível. Primeiro, para quem está aí num casamento, entender que não é normal a gente viver um casamento onde não tem mais troca sexual, onde não tem mais aquela energia entre o casal, sabe? Aquela presença, aquela vontade de estar junto. Porque isso faz parte do nosso magnetismo, tá? Isso é muito importante para destravar. Essa parte também. Então, assim, para quem já tem um relacionamento, né, e está sentindo essa dificuldade, Ione Egg vem muito ajudar nessa parte. Vocês estão vendo aqui um relato de uma pessoa que trouxe exatamente esse ponto. Trabalhou a autoestima e o relacionamento voltou a fluir. A expressão. Por que eu falei para vocês de abrir bem a garganta, né? Para a gente soltar aqui o ar, e depois eu vou explicar mais sobre isso. Porque a nossa energia sexual, que é o que a Ione Egg vai trabalhar, está diretamente relacionada com a nossa garganta. Então, quando eu não consigo expressar, colocar o meu ponto ali, né? Quando eu travo muito na hora de falar, a minha percepção de uma coisa, na hora de falar meu preço, na hora de falar os meus limites para o meu companheiro, para minha companheira, opa, a trava está na garganta, mas também está no teu ventre, também está no teu feminino, também está no silenciamento que você viveu, talvez por anos, que a tua ancestralidade viveu. Vamos lá, deixa eu aceitar aqui a Fer. Fer, seja bem-vinda, boa noite. Então, Deus, às vezes é para vocês irem entendendo do que a gente está falando hoje, tá? Essa pessoa aqui, por exemplo, ela começou um tratamento comigo com Ione Eggs, depois ela foi para a comunidade, enfim, ela já se trata comigo há muito tempo. E quando ela chegou para mim, ela estava num relacionamento onde ela se via como cuidadora do outro. E aí ela conquistou a liberdade, foi morar sozinha, mudou de emprego, foi para o cargo que ela sempre quis. E o principal desbloqueio dela foi no receber. Como que a gente fez isso? Com as Ione Eggs. Então, no pilar de receber, eu trabalho com as Ione Eggs e com a medicina do cacau também. Mas isso fica para um outro momento, um outro assunto. Essa moça aqui também, né, essa cliente maravilhosa, ela até já veio para a comunidade agora. Ela tinha problema com as metas no negócio dela, né? Ela é empreendedora, também trabalha, inclusive, com atendimentos espirituais, energéticos, mas ela não conseguia bater a meta, não batia, ela se sabotava, né? E a gente começou a trabalhar isso nas sessões individuais, começou a trazer a Ione Egg para abrir o receber dela, e aí ela simplesmente começou a ter ganhos inesperados. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Ganhos inesperados. Então, às vezes a pessoa está esperando que vai vir de uma fonte só. Gente, e isso é limitar a abundância do universo.
E quando você permite e abre o receber, ela pode vir de todas as fontes, que é o que a gente vai desbloqueando. Essa outra pessoa aqui, ela tinha muito problema com a vida amorosa, e era aquela coisa enrolada, e foi super, super rápido, assim, o processo dela, tanto que ela fala aqui, né, eu tô até assustada, porque começou a pipocar a gente. E aí, essa coisa do magnetismo, tá, deusas? E aí, claro, a gente trabalhou também o direcionamento, né? Então, vamos magnetizar com autoestima, né, com consciência, para não começar a se envolver com um problema, com gente que é problema. E aí, ela conseguiu alinhar essa energia e construir a relação que ela queria, o relacionamento saudável, ok? Então, para vocês entenderem que é possível, não importa o lugar que vocês estão hoje, é possível, tá? Tudo é frequência, tudo é a sintonia que a gente entra. Então, aqui eu tenho vários outros depoimentos, depois eu posso mandar se alguém quiser ler com mais detalhes, mas assim, o que é importante tirar daqui? A comunicação é um ponto central. Então, se você ainda tem dificuldade na tua comunicação, tem um ponto aí travado na tua sexualidade. Às vezes um trauma que você viveu, às vezes o medo de aparecer, de ser vista, de ser julgada. Gente, tudo isso tem a ver com a nossa energia vital, com a nossa energia Kundalini, com o nosso sagrado feminino, com o nosso ventre. Tudo fica lá acumulado nessa esponja que é o nosso útero. E aí, quando a gente está usando o Ion Egg, a gente está limpando essas camadas e está abrindo esse caminho entre o nosso ventre, a nossa vulva, a nossa vagina. Ioni significa vagina em sânscrito, tá? Significa lugar sagrado. Porque vagina, né, se a gente for olhar a origem dessa palavra, significa o lugar onde se impunha a espada. Olha que patriarcal, né, que limitado. Então, Ioni é uma palavra em sânscrito que significa o lugar sagrado, o portal sagrado, que é essa fonte da sexualidade sagrada, da energia Kundalini que a gente está falando. E ela está diretamente ligada à nossa glândula pineal, à nossa expansão espiritual, né, ao todo criador, à nossa capacidade de comunicar o que a gente quer no mundo, na vida. E é isso que a gente começa a trabalhar quando faz esse tratamento com Ion Eggs, ok? E aí também tem essa moça aqui que ela tinha muito problema financeiro, e aí ela fala que depois da primeira vez foi se resolvendo aos poucos. Eu criei responsabilidade sobre isso, pude visualizar coisas lindas, foi um processo. Então, ela fala que depois da primeira vez, porque ela voltou para fazer outros tratamentos com o Ionex, porque ela entendeu que cada vez que ela aprofundava, mais ela alcançava, mais ela subia, porque são camadas, né? E aí ela foi desbloqueando, né? É esse o trabalho que as eggs fazem, tá? Essa moça aqui, por exemplo, ela fala que ela se emocionou muito com o processo, que ela se sentiu livre. E ela tinha muitas dores, gente. Ela tinha ferida de traição, ela tinha ferida de abandono, de rejeição. Ela não se sentia bonita, né? A vida financeira dela vivia um enrosco, dava um passinho, daqui a pouco dava dois para trás. E aí o financeiro dela deu um boom, assim, foi do nada, deu um boom, boom, boom mesmo. Né? Então, é uma coisa assim que a gente olha, parece até inacreditável, mas é real. Então, eu estou mostrando isso para vocês entenderem que é possível expandir ainda mais, não importa o grau que você está hoje. Não existe limite, não existe teto, né? Existe base, existe o mínimo. Para além disso, você pode expandir o teu merecimento. Essa cliente aqui, por exemplo, ela não fazia ideia que ela poderia ter uma vaga melhor na área que ela estava. E aí simplesmente apareceu, chamaram ela para uma entrevista, ela foi com uma expectativa, chegou lá, o salário era maior que ela queria e a vaga era home office como ela queria. Ela magnetizou, vocês percebem? Como que ela fez isso? Esse trabalho dos pilares, de desbloquear o receber, de trabalhar a confiança, de trabalhar todos esses pontos, percebem? E aí, gente, é isso, assim, é isso que a Ion Egg causa. E eu quero trazer para vocês uma pergunta muito profunda agora, real. O que vocês vieram manifestar aqui hoje? O que vocês vieram magnetizar? Não é só, Lara, eu vim me conhecer, Lara, eu vim entender sobre Ion Egg. Não, Deus, nós vamos aprofundar? Vamos sair do raso? O que vocês querem? Vocês podem querer. Mas qual a meta? Qual o objetivo? Vocês merecem, né? Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos destravar, ok? Não quero ninguém falando que veio se conhecer, porque se conhecer é o mínimo. Vocês podem mais. O que vocês querem destravar? O que hoje está enroscado? O que você não suporta mais? É isso que a gente vai destravar hoje,
tá? E lembrando que no final a gente vai tirar cartas do oráculo da deusa, tá? Para vocês saírem com essa clareza aí. Então, fiquem até o final para poder pegar esse momento também, tá? Então, vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando no chat, tá? Porque às vezes eu embalo e só vai. Então, vocês podem me parar e falar, Lari, volta que eu perdi aqui o fio. Então, deusas, magnetismo é energia expandida, é energia vital. É a nossa energia Kundalini, tá? Energia sexual é também energia vital. Energia sexual, gente, não é só sexo, pelo amor da deusa. Tá? Energia sexual é o que nos move, é o prazer de estar viva. É eu tomar essa água aqui, é fazer com prazer, sabe? E às vezes a gente perde esse prazer no dia a dia, porque entra no automático. E se você entrou no automático, meu amor, esquece. O relacionamento não vai fluir, o casamento vai cair na rotina, os teus ganhos, por mais que eles se mantenham, você vai ter toda vez uma perda. Vocês já perceberam isso? Às vezes você consegue, vai lá, um emprego melhor, consegue subir ali um pouco, né, o teu grau ali financeiro, mas aí dali a pouco quebra o carro. Aí o celular dá um problema, aí você tem que gastar. Ou seja, você está num teto financeiro, percebe? Isso é merecimento. Então, quando a gente destrava esse magnetismo, essas crenças, essa autoestima, a gente realmente expande. E aí é essa energia vital que vai fazer a coisa acontecer, que vai fazer com que você consiga se decidir no teu relacionamento. Tá bom para mim? Não tá? Consiga sair da dependência emocional. A dependência emocional é uma das coisas que mais aprisiona a nossa energia vital. Aí a pessoa vive cansada, ela vive no automático, ela vai perdendo o tesão de viver. E aí, sem tesão de viver, não tem magnetismo, tá? Isso é básico. Por isso que as Ioni Eggs, como trabalham na sexualidade, elas vão ativar o nosso magnetismo, elas vão ativar o nosso prazer de estar vivas. Para quem nunca viu uma Ioni Egg, é esse cristal aqui, em formato de ovo, tá? Lembrando que Ioni significa vagina, lugar sagrado, a nossa vulva, o nosso campo sexual. E egg porque é em formato de ovo, tá bom? São cristais, é uma geometria sagrada. E aí existem de vários tipos de cristais, tá? No tratamento, a gente escolhe a pedra correta e tudo mais, né? A pedra que está alinhada com o teu momento aí, ok? Mas só para vocês terem noção do que eu tô falando aqui, quem nunca viu o Ioni Egg. E aí a criação alquímica. O que é essa criação alquímica? É eu parar de achar que o que eu quero tá fora de mim, né? Que eu tenho que fazer alguma coisa para aquela pessoa ser conquistada e para aquela pessoa entender o que eu tô passando nesse relacionamento e me ouvir. E eu tenho que ser gentil, senão ele se estressa. E aí eu não posso também ir demais, senão eu assusto. Deus, você está completamente fora do magnetismo. Você está implorando para outra pessoa te ver. Você não está atraindo naturalmente. A mesma coisa na vida financeira. Você está achando que o dinheiro está fora, né? Que a oportunidade está fora e que, meu Deus, alguém precisa me notar e me ajudar e me tirar da situação que eu tô. Você não está se vendo como criadora. Você está colocando seu poder na mão de quem? É a pergunta que eu deixo para vocês. Na mão de quem que está o teu poder hoje? Está na mão do outro ou está na tua? Ok? Essa criação alquímica é isso, é você ser para ter. Então, se você quer atrair uma pessoa gentil, bacana, amorosa, você está sendo essa pessoa com você? Ou você se julga toda vez que você faz uma coisa errada? Ou você se cobra o tempo inteiro? Ou você não se permite falar, porque você tem medo de ser grossa, tem medo de criar conflito, e nananá. Ok? Se você não é com você, não tem como você atrair alguém igual. Né? Se você não se vê nesse lugar de merecimento, de quem merece estar num emprego legal, tá faturando alto, tá atraindo cliente bacana, se você não se vê nesse lugar, se você não sente isso, o externo não vai se modificar. Porque o externo vai se moldar à tua energia, ao teu magnetismo. Então, é transbordar a sua própria verdade. Para isso, precisa olhar para a tua crença, para aquela criança ferida, que precisa de aprovação o tempo todo, que tudo que vai fazer precisa de alguém validando, precisa de alguém carregando pela mão. Percebe? Faz sentido isso para vocês, Deus? Está fazendo sentido? Conta aqui para mim no chat. Podem me falar se está fazendo sentido, se não está. E aí, gente, esse é o prazer de viver.
né? Quando a gente está alinhada com tudo isso, a gente está vivendo com prazer, com presença. E aí a coisa começa a acontecer. E aí a gente entra no merecimento. E aí a pergunta que eu quero deixar para vocês é: qual o seu grau de merecimento e de permissão? Sempre tem um ponto que te causa desconforto. Observem isso, inclusive na relação que vocês têm com as pessoas ao redor, né? Então, se você sempre se relaciona com pessoas que estão ali, né, às vezes até um nível abaixo de você, por que que você não expande isso? Por que que você não está numa ambiência? Por que que você não anda com pessoas que querem as mesmas coisas? Por que que você fica tentando se encaixar, se moldar? Isso é grau de merecimento, isso é grau de permissão. Percebe? Por que que você fica desconfortável quando você está perto daquela pessoa que na sua cabeça está um pouco acima de você? Por que que você fica se comparando? Por que que você fica insegura? Por que que você fica aceitando migalhas no teu relacionamento? Ainda. Muitas de vocês aqui já trabalharam o pilar de consciência, mas não conseguem sair do padrão, porque não desbloqueou o receber, porque não desbloqueou a autoestima. Então, para a gente entender sobre magnetismo, comecem o primeiro passo a olhar para tudo isso que eu estou trazendo para vocês, tá? E olhem com honestidade, com sinceridade, assim. E se vocês estiverem aí com papel e caneta, inclusive, anotem isso que eu estou falando para vocês. Anotem essas perguntas. Começa a tentar responder. Escreve uma frase aí, né? O que que falta para eu permitir mais na minha vida? O que hoje está travando que eu não permito mais, certo? E aí, o que que acontece quando você tem a ferida de merecimento? Tudo isso que eu tô falando parece muito distante, ou seja, a totalidade, né? Tem gente, por exemplo, que acha que só dá para estar bem no amor e não na vida financeira. Ou se tá bom no financeiro, o amor tem que estar ruim. E aí, às vezes, a pessoa consegue melhorar uma coisa e ela já começa a sabotar a outra. Então, eu consegui aqui, sei lá, comprar meu apartamento, comprar minha casa. A pessoa já começa a sabotar a relação. Começa a ter discussão, começa a ter briga. Ou o contrário, a relação está indo bem, aí a pessoa começa a ter um problema financeiro. Porque a totalidade, o magnetismo completo, parece impossível. É a autoestima que é baixa, é a dependência emocional, a necessidade de aprovação, as relações começam a se tornar rasas. Observem isso, né? Atrair só pessoas que querem ficar no raso. Ou às vezes o seu próprio relacionamento começa a ficar raso, vai perdendo aquela conexão. Tem que olhar para tudo isso. Às vezes você acha que tem que se esforçar muito para ter resultado, né? E aí a pessoa trabalha, 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 só atrai emprego que, meu, é só chicotada, só BO, todo dia um BO, né? Aquela coisa de matar um leão por dia. Gente, essa é a frase maior da pessoa que está no esforço, né? Se você acha que você tem que matar um leão por dia, meu amor, você não entendeu o que é atrair e magnetizar, porque é na leveza, não é no esforço. O esforço te desgasta. E aí você fica doente. E isso não é prosperidade, ok? E aquele cansaço crônico, né? Então, às vezes a pessoa até tá fluindo bem e tal, mas ela tá sempre cansada, sempre exausta. Aí, gente, a libido some, tá? Se você tá num relacionamento, o negócio começa a ficar esquisito, porque tu tá dedicando toda a energia para uma coisa e não tá conseguindo fazer essa alquimia de estar plena e completa, ok? E aí esse cansaço é essa falta dessa vitalidade fluindo. A necessidade de controle, aí qualquer coisinha que sai do normal já dá aquele mini surto, né? Porque você quer estar no controle o tempo todo. E quando você está no controle o tempo todo, você não confia no fluxo da vida. Ou seja, você não se abre para receber. Seja no seu relacionamento, seja na vida financeira. Porque como você está controlando e querendo prever como tudo vai acontecer, se tem uma possibilidade aqui que o universo quer te entregar, ele não consegue, porque você está fechada no controle. Isso também não é magnetizar. A desconfiança, né, sempre achar que o outro vai fazer alguma coisa, vai me puxar o tapete, ou vai acontecer alguma coisa errada comigo, ou nada dá certo para mim. Tudo isso é porque você está nessa frequência baixa. E a gente precisa trabalhar mesmo fortemente esse pilar, ok? Tá fazendo sentido para vocês, Deus? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês já tinham percebido isso? Né? Já viram sobre isso? Ou é a primeira vez? Conversem um pouquinho aqui comigo para eu saber como que vocês estão aí.
Eu vi que a Má falou aqui total sentido, a Yasmin também, sim, faz muito sentido. E vocês já vinham pensando sobre isso? Já estavam nessa frequência? Ou está sendo a primeira vez que vocês estão se deparando com essas informações? Então, gente, é isso. Todos esses padrões levam ao não magnetismo. Vamos sintetizar assim, tá? E aí, às vezes, a pessoa até abre um pouquinho o magnetismo, mas aí ela começa a magnetizar o caos. Sabe quando embala e parece que tudo começa a dar errado? E quando uma coisa dá errado, parece que tudo vai dando errado atrás, né? Vocês já perceberam isso? A mesma coisa quando algo dá certo. E, gente, isso é lei da atração. Não vou entrar em detalhes aqui, porque isso é conteúdo que eu passo lá na minha comunidade, no meu aprofundamento. Lá a gente estuda ponto a ponto a lei da atração. Mas só dando um comentário básico aqui, a lei da atração explica. Isso é o embalo que você pega, tá? E tem uma forma de quebrar esse embalo. Só que se você não faz isso logo, a situação só piora. Porque é esse magnetismo, percebem? Você começa a magnetizar o caos, alquimizar o caos em você. Mas a gente pode usar essa mesma força para o outro lado. A lei da atração é isso, gente. É igual a lei da gravidade. Você pode falar que você não acredita, que nada a ver a lei da gravidade, mas você está sujeito a ela. A lei da atração é a mesma coisa, tá? Por isso, aprendam sobre o quanto antes. E é uma das coisas que eu ensino com profundidade, ponto a ponto, na comunidade, Filhas de Madalena, que é o meu aprofundamento, tá? E aí, a ferida de aprovação. Eu trouxe até aqui um relato para a gente poder entender. Quem tem a ferida da aprovação aí vai se identificar, tá? Então, assim, essa pessoa me trouxe que durante a semana, no tratamento de Yoni Eggs, ela percebeu e sentiu que ela é independente. Ela já sabia que ela era, mas não sentia isso. Sempre esperava a aprovação de alguém, esperava que as pessoas me dissessem o que tinha que fazer, mesmo sabendo o que tinha que ser feito. Aí aqui ela começa a contar, né, que ela se conectou com o cristal e tudo mais. Então, assim, algumas de vocês já percebeu isso, né? Então, você sabe o que você tem que fazer, mas você tem que estar sempre esperando a validação do outro. Isso é muito complicado, gente, porque isso bloqueia o teu magnetismo de um nível, porque você não está no poder de quem atrai. Você está esperando ser vista, ser validada, vir de fora. Então, não é você que está na criação, sabe? Na expansão da criação. E quando você acha que precisa de muito esforço para resolver o seu caso, a sua questão, a sua vida, né? Isso aí é muito comum. A pessoa acha, nossa, não, mas para resolver o meu, vou ter que me esforçar muito. Isso vai dar um trabalhão. Como é que eu vou fazer isso, né? Para conseguir o que eu quero, nossa, vai dar um trabalho, vai exigir um esforço. Nem sei por onde começar. Se você tem método, clareza, acompanhamento e estrutura, não precisa de esforço. Se você está na frequência, percebe? O que precisa é a sua dedicação, são coisas diferentes. É a sua vontade, é o seu posicionamento. Né? Agora, claro, se você está aí sem direção, atirando para todo lado, sem saber como fazer, você vai sentir que você precisa, percebe? Porque você está nessa outra frequência. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, ela fala, ó, muitas coisas aqui dentro já estão se modificando, sem eu nem fazer esforço. Já comecei a me posicionar. Quem aí tem dificuldade de se posicionar, a pessoa caga na sua cabeça e você tá lá. Ah, tá bom, gratidão. Ah, tá bom, mas sabe o que que é, fulano? Então, ó, gente, não. Percebe? Não consegue ter essa comunicação clara, né? Ou vai para o extremo, né? Ou quando comunica, já vai lá para o outro lado, com 7 pedras na mão, aí não consegue também estabelecer uma relação, porque tá sempre na defensiva, cheia de couraças, né? Naquele masculino rígido, ferido. E aí ela fala, já comecei a me posicionar, ter mais controle emocional, né? Onde ela ficava perdida. E detalhe, gente, sem esforço, porque ela acessou essa vibração. E agora o ouro para vocês. Olha o que ela fala aqui. Eu já me sinto tão grata com tudo que eu já sei que vai acontecer, ou seja, ela está na frequência da lei da atração aqui, tá? Você trouxe muitos insights e mudanças só nesse primeiro encontro. Foi um encontro que a gente fez, um encontro basiquinho e já deu o boom na vida dela. Durante o processo, que é o tratamento com a EG, que ela ainda mal estava começando, vocês estão entendendo isso? Antes de começar o tratamento, uma sessão. Durante o processo, eu nem imagino quão impressionada eu vou ficar com as mudanças. Esse lugar que ela se coloca. Mas antes ela achava que tinha que ter muito esforço, ok? E tudo se movimentando, porque até então estava tudo parado.
Muitos de vocês já devem ter sentido isso, parece que tá tudo parado, né? E aí já está sendo colocado para fora sem eu nem precisar fazer esforço, que eu achava que tinha que fazer. Então eu trago esse relato para vocês entenderem que o esforço, ele é uma frequência que a gente entra quando está vibrando baixo, tá? Não precisa desse sufoco todo que você acha que tem que passar, que você está passando agora. Você só está passando por ele para você perceber e mudar, talvez para você aprender alguma coisa. Nada como uma mulher no fundo do poço para ser reerguida e subir com todo o fogo do mundo, tá? Muitas vezes esses momentos vêm nos mostrar a nossa força, mas é preciso conseguir sair deles, ok? E aí, gente, aqui um pouquinho mais sobre Ioni Eggs, né? Então, são esses cristais aqui em formato de ovo, como eu mostrei para vocês. É uma prática da linha do Tantra, né? Trabalha aí com essa parte da energia sexual, da energia Kundalini, da linha taoísta. E, gente, essa terapia, né? Também é conhecido como ovoterapia, enfim. Ela é utilizada há milênios pelas mulheres da antiga China. Então, é uma prática muito ancestral. E elas usavam para manter a jovialidade, a vitalidade e a saúde. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês é saúde também, né? É imunidade, é se sentir com energia, com vitalidade, se sentir no auge, ok? E todos esses bloqueios que eu falei para vocês, eles têm a ver com o feminino. Eles ficam muito acumulados no nosso ventre. Imaginem que o ventre de vocês é como se fosse uma esponja. E ele vai absorvendo, e aí a gente tem várias outras coisas, de DNA mitocondrial, que vem das ancestrais, né? Também não vou entrar aqui em detalhes, porque é assunto que eu trabalho lá no aprofundamento na comunidade, mas tem muita coisa que envolve, né? Então, tudo isso fica localizado. E aí eu pergunto para vocês, qual o padrão da sua ancestralidade? Será que você não está repetindo ele? Ainda que você sempre falou, eu nunca vou ser igual a minha mãe, eu nunca vou ser igual ao meu pai, eu nunca vou ser igual a minha avó, igual a minha tia, a minha prima. Tá, mas na prática, você está conseguindo? Ou você está caindo no mesmo BO de relacionamento, de ter que se esforçar demais, né, de repetir padrão, ok? Porque tudo isso vai ficando ali, se você não faz esse tratamento, essa limpeza uterina, se você não trabalha a tua crença de merecimento. E aí, como que você se relaciona com a sexualidade, com o prazer de viver? Para muita gente é um baita tabu falar de prazer sexual, falar de corpo, de autoestima, falar de, sei lá, né, de como que eu gosto de sentir prazer, falar de energia vital, energia sexual. Tem muita gente que não consegue falar sobre isso. E isso diz muito sobre a tua vida financeira, sobre os teus relacionamentos. Diz muito sobre o quanto que você está tendo prazer em viver. Tem sobrado tempo para olhar para isso na tua vida? Porque se não sobra nem tempo de olhar para isso, Deusa, tem alguma coisa muito errada. Porque o tempo é uma desculpa, é uma autossabotagem. Se hoje você tiver que, sei lá, fazer alguma coisa aí, porque amanhã o seu chefe pediu, porque amanhã o fulano de tal pediu, você vai dar seus pulos, não vai? Quando é para o outro, você dá seu jeito. Quando é para você, não dá, não tem tempo, não sobrou. Tati, boa noite, meu amor, seja bem-vinda. Então, o tempo. Boa noite. Oi. Oi, desculpa, Lari. Desculpa, gente. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Seja bem-vinda, Lori. Obrigada. Então, gente, a falta de tempo, ela é a forma mais bonita de autossabotagem que as mulheres usam, ok? Isso não quer dizer que você tem que ficar horas meditando por dia e deixar de fazer suas coisas, não. Né, eu tô falando aqui com mulheres que eu sei que tem muita coisa para fazer, que eu sei que tem seus trabalhos, sua rotina, né? Algumas de vocês têm filhos, né? E tá tudo bem, tudo isso é compreensível. O que não é compreensível é você usar isso como uma autossabotagem. Mas agora vocês estão ligadas, então vocês vão prestar atenção, ok? Então, quando eu falo, eu não vou ter tempo. Mas se fosse para o outro, você ia dar um jeito de arranjar, né, bonita? Certo? Só que como é uma coisa que vai subir o teu grau de merecimento, você tem um monte de trave de bloqueio. E a Ioni Egg trabalha profundamente isso. Né? Tanto que o tratamento com Ioni Eggs, ele consiste em fazer algumas práticas por 21 dias. Né, um protocolo, para além do acompanhamento e tudo mais que a gente faz na comunidade, né? Porque não pode fazer só ali esse protocolo, porque a pessoa não vai ter resultado, tá? Então, na comunidade, eu aprofundo e trabalho realmente ali
outros pilares, né, que eu fui percebendo ao longo da minha trajetória que as mulheres também precisam para ter resultados profundos, tá? Então, assim, nesse protocolo, são coisas muito rápidas, tipo assim, 15 minutos do seu dia, sabe? Só que isso traz uma baita diferença. Mas quando a gente está nessa autossabotagem, a gente pensa assim, ai, 15 minutos não consigo. Mas às vezes você passa 15 minutos rolando o feed. Às vezes você passa 15 minutos, até mais, vendo uma série que nada a ver. Que tá te enchendo de crença, de limitação, que tá baixando a tua frequência, porque o personagem tá sempre sofrendo, porque só no final que vai dar tudo certo, porque tudo dá errado para aquela coitada da protagonista, e você tá lá se nutrindo disso, ao invés de estar num lugar que você tá crescendo, tá expandindo, tá se cuidando, percebe? A autossabotagem, ok? Então, deusas, agora é a parte que eu mais gosto. Todo mundo fica chocado. Não sei se vocês já viram isso, mas assim, a gente tem, né, uma reflexologia do canal vaginal, né, da nossa vulva toda, na verdade. É que aqui eu não consigo aprofundar, né? Enfim, é uma aula aberta, mas só para vocês terem uma noção do que a gente está falando, né? Olha aqui, o que tá no comecinho do nosso canal vaginal, glândula pineal e pituitária. Vocês sabem o que isso rege? Basicamente toda a sua espiritualidade, a sua intuição. Só isso. Então, assim, às vezes você tem uma trava ali, né, de intuir as coisas, de se posicionar. Deixa eu aceitar mais uma mulher aqui. Li, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui na nossa aula. Seja muito bem-vinda. Então, deusas, a glândula pineal, ela vai reger tudo isso, né? E aí, claro, a gente pode trabalhar ela de várias formas, mas no corpo feminino, ninguém vai dizer isso para vocês, mas eu tô dizendo, no corpo feminino, a melhor forma de destravar é a gente trabalhar essa parte interna com as Ioni Eggs, ok? Com esses cristais, com essa alquimia, tá? E aí a gente tem aqui vários outros pontos que regem a nossa saúde, tá? Então, o fígado, os rins, o baço, o coração. Então, por que vocês acham que as mulheres taoístas da antiga China usavam Ioni Egg para manter a saúde e a vitalidade? Porque elas sabiam disso aqui. Mas o patriarcado não contou para vocês, ok? Então vamos recuperar. E olha essa imagem aqui, né? Muitas de vocês já devem ter visto essas figuras, né? De cobra, eu uso bastante aqui, né? O simbolismo da cobra, o ovo. Gente, isso tem a ver com a fertilidade, com a origem da vida. E fertilidade é você ter energia para criar o que você quiser. Ok? Não é só criar filhos. Muitas de vocês podem não querer ter filhos, e é sobre isso, tá tudo bem. Né? Outras querem, e ótimo também. Mas essa fertilidade, ela tem que ser usada para tudo. Para criar os seus sonhos, suas metas, seus projetos. E esse simbolismo da cobra, ele diz respeito à subida da nossa energia Kundalini, da nossa energia vital. E aí, esse simbolismo, ele é antigo, né? Magístico, enfim. Mas diz respeito justamente a esse trabalho do porquê dessa geometria sagrada das Ioni Eggs. Tá? Então, só para vocês entenderem que quando a gente está ativando códigos de Ioni Eggs, a gente está aí aprofundando e destravando mesmo o nosso poder de criação. Fora isso, tem muita outra coisa, né? Cada canto desse trabalho, uma crença de merecimento, trabalho o seu receber, sua abertura para receber da vida, enfim. Tem muito mais coisa, mas aqui só para vocês terem uma noção. E por último, né, uma coisa aqui para vocês ficarem muito atentos. Vocês já perceberam a relação que existe entre a nossa garganta e o canal vaginal? Aqui era do que eu estava falando para vocês. No comecinho, quem entrou lá no comecinho, lembra que eu falei? Inspira fundo, solta pela boca, abrindo a garganta. Quando você faz isso, você está abrindo uma liberação energética entre o teu ventre e a tua garganta, a tua laringe. Não sei se vocês já conheciam essa relação, se vocês já viram essa imagem pela internet, mas é assim, elas são até parecidas fisicamente, tá? A nossa vulva, as nossas cordas vocais, a nossa pelve, a nossa laringe e o nosso útero. Tem uma relação direta. Para além de ser parecido, ter uma relação energética, tanto que nem problema de tireoide, normalmente tem muito problema nessa parte, observem esse padrão. Para além dessa relação energética, tem uma relação que a própria parte da físio vem estudando,
tá? Então, se vocês olharem materiais de fisiopélvica aí, olharem, enfim, estiverem acompanhando algum tipo de fisioterapia pélvica, quem tem essas curiosidades, já é um estudo que tem sido feito, porque existe uma conexão muscular, inclusive. Por que que quando a mulher vai fazer lá um parto normal, por exemplo, ela tem que abrir a garganta? Não é só porque tá doendo e ela quer. Não, gente. Porque quando a gente abre a garganta, a gente abre a vagina, a gente abre o receber, o soltar no mundo. Tudo isso é um mistério que as antigas parteiras já sabiam. Tem a ver com prazer sexual também, né? Aquela mulher que tem muita vergonha de expressar, de gemer, de soltar a garganta. Ela vai ter problema para ter orgasmo, ela vai ter dor na relação. Tem uma trava entre a laringe e a parte do útero e o canal vaginal. E é um dos principais pontos que a gente trabalha com as yoni eggs. Por isso que eu trouxe bastante para vocês a questão de se expressar, né? Porque é um ponto que pega muito para as mulheres por vários outros motivos, mas um deles é porque tudo vai ficando ali aprisionado, essa musculatura vai ficando tensa, vai toda vez contraindo mais, né? E aí você não solta, não libera esse tipo de coisa. Aí você tenta mil ferramentas, mil coisas, mas parece que sempre tem um negócio que te trava. Tá aqui? Você já olhou para essa parte? Para a sexualidade, para o ventre, ok? Para alquimizar essa energia. Vocês já conheciam essa relação entre a laringe e o ventre? Já tinham ouvido falar? Se vocês quiserem escrever aí no chat, fiquem à vontade para a gente ir conversando, tá? E aí, deuses, a gente já tá assim caminhando aqui para o final, tá? Eu vi que a Ju, não, a ele nunca ouvi. É isso, deuses, nunca ouviram, porque o patriarcado esconde da gente essas informações, sabe por quê? Porque imagina uma mulher que domina todo esse saber, ok? Existe uma forma de controle sobre tudo isso, gente, sobre esses conhecimentos. Então, por isso que eu disse no começo, vocês estarem aqui parando para ouvir essa aula é uma prova que vocês estão prontas para mais, porque vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa agora. Mas vocês estão acessando esse tipo de informação e não é à toa, ok? Então, deusas, se vocês tiverem dúvidas, me mandem, tá? Que eu vou respondendo. Como que é feito o tratamento com Yoni Eggs? Eu acompanho as mulheres por 6 meses na comunidade Filhos de Madalena. Então, eu tenho lá o meu método que eu expliquei para vocês, onde eu trabalho o pilar de consciência, o receber e a autoestima. Por quê? Fazer só o tratamento isolado com Yoni Eggs, eu posso ter resultados? Eu posso. Mas, gente, eu vou ser bem honesta com vocês. Sem trabalhar esses 3 pilares, tudo que você conquistar, você pode perder rapidinho, porque você não constrói autoestima, né? Você só está trabalhando receber e olhe lá. Você não destrava essas crenças, que é a parte da consciência. Então, eu sou muito honesta com as mulheres que chegam até mim. Eu não gosto de entregar pouca coisa, gente. Eu sou muito sincera. E eu sou muito, assim, honesta em falar para as mulheres. Eu tive resultados porque eu trabalhei esses 3 pilares. Então, antes de eu ter esse método, eu testei ele em mim, na minha vida, né? Então, se vocês conhecessem a Larissa de 4 anos atrás, 3 anos atrás, 6 anos atrás, gente, eu era uma pessoa que eu entrava em um lugar e eu não conseguia falar o que eu queria. Eu falava baixinho, nananana, eu não conseguia, sabe? Isso que eu tô fazendo aqui com vocês seria impossível, né? Eu vivi uma rotina de trabalhar 40 horas semanais, quando eu tava bem, tá, bonitas, porque já trabalhei 50 horas semanais, 60. Dava aula em 4 escolas diferentes. Vocês têm noção do que era isso, gente? Antes de eu fazer transição de carreira, eu dava aula em 4 escolas diferentes. E eu achava que eu estava no meu auge, ganhando super bem aqui, trabalhando, agenda cheia, ocupada. Aí, no paralelo, eu desenvolvia meu trabalho com as mulheres, achando que isso era o auge. Estava cumprindo a minha missão. Não, eu estava caindo no sistema, que acha que a gente tem que se esforçar, que quer que as mulheres fiquem desnutridas, doentes. Essa é a verdade. Então, quando eu entendi tudo isso, eu fiz primeiro em mim. E hoje, eu não trabalho mais 40 horas semanais, longe disso. Né? Eu estruturei o meu negócio, muitas de vocês estão me acompanhando por aí. Né? Atingi o faturamento que eu queria e vou crescendo ele, sabe? E vou subindo. A Rubi está aqui, minha assistente. Percebem? Eu estruturei o meu sonho. O meu relacionamento, eu casei. Tive o casamento que eu sempre quis. Vivo com uma pessoa que está alinhada comigo, sabe? Então, assim, gente, é possível.
mas vocês precisam de clareza, tá? Não adianta. Ai, não, Lari, depois eu vejo. Tá, é urgente para você resolver isso? Se for, não pode ficar para depois. Ai, eu não sei, então não é urgente. Então você tá bem do jeito que você tá. Então eu sempre pergunto, qual o grau de urgência que você tem de resolver isso? Porque se não é e tá tudo bem, você tá levando assim, você não tem pressa de resolver, olha pro teu grau de merecimento. Caraca, sério que você não vale nada? Você pode esperar resolver? Deusas, abram os olhos, né? Hoje o meu propósito aqui é esse. É trazer para vocês o que é Ione Eggs, como que eu destravo meu magnetismo, crença, mas é para além. Saiam desse controle de que vocês não valem nada, de que não vale investir em vocês, de que tá bom do jeito que tá, de que para mim não tem jeito, de que eu não tenho tempo para isso. Ah, mas isso eu já faço, isso eu já sei. Tá, você tá fazendo certo? Tá tendo o resultado que você quer? Você tá no lugar que você sonhou? Você tá com saúde mental, emocional, espiritual, física? Você tá segura no seu lugar, fazendo o que você ama, ok? Você tem medo ainda de colocar seus limites para o outro? Então, o que que eu faço nesse método? Eu acompanho para realmente a mulher ter resultado, tá? Então, por isso que eu vou ser muito honesta com vocês, que eu não faço só protocolo vazio de tratamento. Eu faço, sim, um protocolo de tratamento com Ione Eggs, dentro do meu método, de 3 pilares em 6 meses, onde eu acompanho a mulher e garanto que ela vai magnetizar o que ela quer, e não a sombra dela, porque é facinho você trabalhar só o receber isolado e começar a magnetizar um monte de BO na vida, porque você está magnetizando a sombra, ok? Então, é isso que a gente faz na comunidade Filhas de Madalena, né? O tratamento com Ione Egg, ele é contínuo no meu método. Ele começa com 21 dias, mas ele é contínuo. A gente faz a escolha do cristal juntas. E aí, Deus, eu amo essa parte. Se deixar, eu fico falando até amanhã de pedra. Então, pelo amor de Deus, não vou nem falar muito. Mas, assim, tem aqui o quartzo rosa, por exemplo. A jaspe vermelha, né? Que é uma pedra muito relacionada a Maria Madalena. Aí tem outras pedras, tem a obsidiana negra, que é a pedra preta, que trabalha a morte, né, o rompimento de quem você era, quem você quer ser. Quartzo verde, que trabalha a saúde, enfim. Mas, assim, eu gosto muito de trabalhar com a mulher, ter liberdade, né, de escolher a pedra ali comigo, mas eu também faço um acompanhamento e um processo para a mulher acessar, de fato, aquele código de qual cristal ela precisa, né? E, claro, vou amparando ali para fazer essa escolha da forma mais adequada, porque também não adianta usar a pedra errada, qualquer coisa, né, comprar num lugar X. Então, eu faço todo esse acompanhamento nesse protocolo. Mas, para além disso, vocês passam 6 meses comigo na comunidade, tá bom? E aí, só para vocês terem noção, eu recebi esse feedback hoje cedo, de uma aluna da comunidade. Gente, faz 30 dias que ela está na comunidade. A Rubi está aqui, ela não me deixa mentir. Faz 30 dias, sabe? Ela só fez uma sessão comigo, e ela me mandou isso aqui. Estou ótima. Na minha vida profissional surgiu uma oportunidade. Se der certo, vou ficar muito grata. Ela já me respondeu que deu certo. Acabou de me falar. E também consegui realizar o sonho de comprar meu AP. Só isso, basiquinha. Gente, eu não sei o que acontece com o povo que entra para fazer coisa comigo. Ou a mulher sempre compra um AP e uma casa. Isso aí virou regra já. Eu já fico esperando. Juro para vocês. Toda mulher que entra compra um AP ou uma casa. Quem já comprou isso, aí vai além, né? A gente consegue subir mais e mais. Mas para muitas mulheres isso ainda é o básico, né? Mas eu sempre falo, dá pra gente ir além. Isso aqui é o mínimo, né, gente? Você ter uma casa sua para morar é o básico. Não vamos se contentar com menos que isso? Vamos combinar? Então tá bom. Então, depois, né, vou explicar para vocês os meus pilares aí do meu método. Então, a gente trabalha a consciência, crenças, estudo sobre prosperidade, lei da atração, merecimento, magnetismo. Tudo isso tá no pilar de consciência, tá? Que é o permitir. É eu conseguir permitir o que eu quero. Depois, abertura para receber, que é o destravar, soltar o controle. A maioria das mulheres aqui é tudo controladora, já sabe de tudo isso que eu tô falando, mas não solta, não permite receber. E aí, Deus, não adianta. O universo vai ficar lá batendo na sua porta, esmurrando, e você tá, ai, não, mas é porque sempre foi assim, ai, não, mas é porque eu tenho medo, ai, mas é porque eu fico tão insegura, ah, mas e se não der certo? Ah, mas e se eu não conseguir pagar a mensalidade da comunidade? Preciso responder? Ou você já entendeu que você está travada no merecimento? Que você não está soltando o receber?
Aí entra o atrair. Depois, o terceiro pilar, construção de autoestima. Autoconfiança, não se sabotar, atrair melhores oportunidades. É sustentar. Que nem essa cliente, né? Não vou falar o nome, mas que eu mostrei para vocês que em 30 dias me trouxe tudo isso. Ela poderia sair da comunidade agora? Não, Deus, sabe por quê? Porque é capaz de, se ela sair, não criar autoestima, ela, por exemplo, cair num relacionamento que ela vai entrar numa dependência emocional e ela vai perder e retroceder, sabe? E ela não conseguir sustentar esse novo emprego, por exemplo. Não se sentir merecedora de estar lá entre pessoas maiores, ganhando mais, sendo referência. Começar a se sabotar, começar a errar coisa de propósito, esquecer do prazo, esquecer de responder a cliente, né? Ficar com medo de fazer o que tem que ser feito. Ou seja, você não consegue sustentar, que é o que acontece com muitas mulheres que me procuram também. Às vezes já fizeram 1000 coisas, terapia, medicina disso e aquilo, na mentoria para isso, isso e aquilo. Às vezes já trabalha com mulheres, mas não consegue sustentar, não tem autoestima. Por isso que esse é um dos pilares centrais do meu método, ok? E é assim que eu faço o tratamento com o UniEx, ok? E aí, o que mudou a minha vida, gente, sendo bem honesta, foi motivação, foi pertencimento, foi ter acompanhamento, foi ter exclusividade, foi ter alguém me olhando falando, Lari, olha isso aqui, olha esse ponto aqui da sua que você me contou, sabe? Foi ter irmandade, né? Isso é muito importante, gente. Eu comentei com vocês no começo, vocês devem sentir isso. Quando a gente desperta para tudo isso, a gente se sente sozinha. A gente sente falta de estar num círculo, de estar trocando. E isso não é legal. Você sentir que você está só e que só você está fazendo esse movimento, não é bacana. Quando você está numa irmandade, quando você sente que você pertence, você cresce muito mais rápido, né? Você vê outras pessoas fazendo movimento, você se motiva. Você fala, olha lá, fulano entrou junto comigo e está conseguindo também. Opa, então eu também consigo. Aí a fulana vem e fala, não, ó, eu fiz assim, assim, assim. Ah, não, ó, no meu caso eu já passei por isso, olha aqui. Sabe, gente? Isso é acelerar o resultado, tá? Foi o que trouxe os meus resultados super rápidos. Ter apoio, ter direção, ter ambiente certo, ter constância, né? Porque é muito fácil a mulher falar, não, então agora, a partir de amanhã, eu vou começar, vou meditar, vou fazer isso, vou cuidar de mim. Aí deu 2 semanas, esqueceu tudo, caiu na frequência, não deu mais tempo de fazer, né? Mas deu tempo de olhar o Instagram da fulana para ver o que ela tá fazendo da vida. Mas deu tempo de terminar a minha série, ok? Mas deu tempo de fazer um favor pro outro porque eu não sei dizer não, né? Então, assim, vamos começar a olhar profundamente, né? Quando a gente perde constância, isso foi muito importante para mim também. E lei da atração foi central para eu conseguir ter os resultados que eu tenho. E aí é o que eu falo, que também vai mudar a sua vida. Então, na comunidade, a gente tem 2 encontros por mês para ter essa constância, para ter acompanhamento, para ter pertencimento. Encontros em grupo, pelo Meet, a gente faz estudo, faz prática, faz ritual, faz vivência junto. Tem plataforma exclusiva com materiais, com aulas gravadas. Tem tratamento individual com a medicina do cacau, se for o caso. Ai, Lari, não sei lá, não quero fazer Ione Egg agora. Tem outra forma de trabalhar meu receber? Tem, né? De uma forma estruturada com medicina do cacau, mas não é só ir lá e tomar medicina, tá, gente? É ter suporte para entender e modificar o que a medicina está te trazendo. Senão você só fica indo lá tomar medicina, e aí? No dia a dia. Você está se tornando a sua medicina? Né? Você está conseguindo fazer o que você tem que fazer? Então, eu trabalho também com reprogramação mental, com radiestesia. Tudo isso são técnicas, tá? Para alcançar o resultado que a gente quer. Vocês têm sessão individual na comunidade, tem um grupo de apoio ali para trocar, para fazer networking, né? Para conhecer as outras meninas, para tirar dúvidas, enfim, para estar pertinho mesmo, né? Para estar sendo acompanhada, né? Para você não ficar sentindo que você está solta, sem direção. Bom? E aí, Deusas, eu deixo aqui para vocês que a gente está com inscrições abertas para essa comunidade, tá? Então, o valor original hoje da comunidade está batendo aí os 3 mil. E especialmente para esse ciclo de inscrições que eu estou abrindo, eu estou fechando ele em 12 vezes de 226. Então, você pode parcelar lá no cartão em 12 vezes. Você paga uma parcela aí mais baixa, né, de 200 e pouco reais, que você vai ter o resultado, o retorno dela rapidamente, se você seguir o método, né, e se dedicar.
e tá aí nessa presença, né? Se você aceitar receber isso, e você vai, porque se você entrar para a comunidade, você já vai estar na egrégora do negócio, né? Então é uma coisa que você entrou, você está na frequência. Tudo que a gente faz é egrégora, tá, gente? Então tomem muito cuidado, inclusive, porque não adianta você ir para um negócio que a egrégora tá baixa, você fica ali naquela ansiedade, naquela coisa e não tem resultado, né? E eu digo com toda clareza, eu tenho uma egrégora que é a Mestra Maria Madalena. Então as mulheres têm resultados não é só pela técnica, é porque tem egrégora. Em 30 dias tudo isso acontece porque tem uma egrégora, tem um campo que sustenta. Então, são 12 parcelas de 226, ou se você quiser pagar à vista, fica 2.200, tá? Ah, Hilário, eu quero dar uma entrada, parcelar o restante, não sei o quê, não tenho limite, mas quero dar um tanto e parcelar o restante no cartão. Tudo isso pode ser conversado? Sim, pode ser conversado. O que eu preciso é o seu sim, né? Falar, ok, entendi, vou dar esse passo. Cansei de me sabotar? Vou dar esse passo. O que eu preciso é esse sim. E aí a gente ajusta, tá? E aí, gente, então, 6 meses de acompanhamento com tudo que você precisa para chegar no resultado que você quer. É isso que a gente tem na comunidade, ok? Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Agora que eu vi que a Má falou, já utilizei a obsidiana e foi babado. Sim, a obsidiana é babado. Fortíssima. Tenho mulheres que desde fevereiro até hoje estão me mandando um depoimento da obsidiana. Deusas. Então, alguns bônus que eu quero deixar claro aí para vocês. A primeira inscrita vai ganhar uma sessão exclusiva de radiestesia comigo. O que a gente vai fazer nessa sessão? Vai mapear energeticamente o que está travando o teu campo. É uma sessão para destrave financeiro e de prosperidade, tá? Então, eu vou mapear quais são os bloqueios. Pode sair lá, né? Enfim, muitas coisas. Pode sair encantamento, pode sair energia externa te interferindo, pode sair questões ancestrais, questões de vida passada, pode sair baixa autoestima, baixo merecimento, falta de dedicação. Enfim, eu faço esse mapeamento, tá? A primeira inscrita vai ganhar essa sessão comigo, tipo, para ontem, para a gente já acelerar os resultados, tá bom? E as 2 primeiras vão receber o ingresso VIP para o nosso próximo encontro com medicina do cacau, fogueira, imersão, meditação, muitos presentes. As 2 primeiras vão ganhar o ingresso VIP para participar desse encontro. É um círculo de mulheres, tá, gente? Que a gente faz aqui em São Carlos, mas não é só aquele círculo que você vai e troca com as outras mulheres, né? É um espaço mesmo de imersão. A gente tem estudo, tem teoria, tem coffee, tem oráculo, tem meditação, tem práticas de cocriação. E aí a gente fecha com a medicina do cacau ao redor da fogueira, né? Um ritual para realmente ancorar os nossos objetivos. Então, as 2 primeiras vão ganhar o ingresso VIP e a primeira vai ganhar essa sessão exclusiva, ok? Então, quem aí já está sentindo, dê o seu sim, corre lá e garante sua vaga para você conseguir ter esses bônus também, tá bom? E aí a pergunta que eu deixo para vocês é: quanto custa continuar vivendo a dificuldade que você tem hoje, né? Às vezes a gente pensa muito em preço e tal, mas vamos ser honesta, quanto custa você passar mais 6 meses nessa situação que você está? Se sentindo travada, com dependência emocional, insegura, com medo, se comparando com toda mulher que aparece na tua frente, só atraindo boy lixo. Quanto custa? Não precisa me responder. Pensa, ok? E por quanto tempo mais você consegue se contentar com o mínimo? Porque tem uma hora que a gente cansa, tá, gente? Tem uma hora que o negócio explode. O que é? Quando tudo começa a acontecer. A gente fica doente, às vezes a gente perde emprego, ok? Às vezes a gente perde cliente. Às vezes a gente começa a ver que a gente está se desgastando muito, entregando muito, recebendo pouco, tendo que se esforçar demais. Às vezes tudo o resto vai bem, mas o casamento começa a cair, a briga começa a aparecer, o tesão some, né? Então, assim, por quanto tempo mais você vai ficar se contentando com esse lugar, ok? É a pergunta que eu deixo para vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui a minha tela. Deusas, vocês têm dúvidas? Tem alguma coisa que vocês querem trazer para mim, para perguntar? Falar, olha, Lari, nossa, me trouxe um insight aqui, é isso mesmo, né? Olha, não entendi, fiquei com dúvida nisso aqui. Se vocês tiverem, manda aqui que eu respondo, tá? Aproveitem. E, como prometido, eu vou tirar as cartinhas para vocês, tá bom? Do nosso oráculo da deusa. Vocês já conhecem esse oráculo da deusa?
Eu amo esse oráculo, eu sou apaixonada. Então vamos lá. Vocês estão aí? Posso tirar as cartas para vocês? Sim. Pode, ok, sim. Então vamos lá. Como que vai funcionar? Eu vou tirar 3 cartas e vocês vão escolher uma, tá? Então, vamos. Então, 1, 2 e 3. Respirem fundo, escolha o número de vocês. 1, 2 ou 3. Quero 2, quero 3, 2. Vou mostrar, tá? Todo mundo escolheu, para não dar spoiler. 1, aqui. Então vamos lá. Carta 1. É a carta da Eurínome, que fala sobre êxtase. Essa carta tem tudo a ver com o que a gente está estudando, porque observem, né? Só da gente observar a imagem aqui, né? Essa mulher está dando um salto em busca do êxtase, da expansão, do prazer. Então, essa carta sai para uma pessoa que está vivendo no morno, que está vivendo no automático, e precisa dar um salto, precisa buscar mais, precisa expandir, precisa se permitir fluir com a vida, sair do controle, sair da caixinha, buscar o que realmente te dá esse êxtase, esse prazer, ok? Certeiro. E aí, Deus, é aquilo, né? O que vocês vão fazer com essa informação, tá? Isso é muito sério, porque a gente tem responsabilidade pela informação que a gente acessa, né? Então, uma coisa é eu ficar ali sem fazer nada quando eu não sei o que está acontecendo. Depois que eu tenho acesso à informação, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque aí o jogo vira, tá? Então, essas cartas que saíram aqui, elas são bem sensíveis nesse sentido. Carta 2, vamos lá. Mudança de forma, carta da Vila. Observem, gente, eu acho essa carta fantástica, porque é uma mulher que ela tá metade animal, metade mulher. É a mudança de forma real. Então, se você tá na dúvida, se você faz uma mudança, se você, né, dá aquela loucura, dá aquele surto, muda tudo na sua vida, esse é um sim, tá? Então, é a mudança de forma para valer. E às vezes essa mudança ela vai até para o físico, tá? Já vi muitas mulheres aí que estavam na sintonia dessa carta e começa a mudar, muda de casa, muda de cidade, muda o cabelo, muda o emprego, sabe? Então, é uma carta que faz esse chamado. O seu próximo passo para você crescer é mudar a forma, mudar você, sabe? Realmente virar a chave, bom? E aí exige coragem, tá? Terceira carta. Essa carta, ela é um pouquinho mais profunda, mas ela também é maravilhosa. É a carta da crise, tá? É Eríneas, o nome dessa deusa, né? Então ela tá aqui em meio à crise, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é uma mulher, né, assim, quase caveira já aqui, que ela tá meio que em crise total. Mas o que essa carta vem anunciar? Que o período de crise ele surge para você abrir o novo na tua vida. Então a mensagem dessa carta ela é muito clara. Se você está passando por uma crise, pare e pensa: o que eu preciso para sair desse lugar? Melhor, com mais crescimento, com fogo, sabe? Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma ajuda. Inclusive, no texto dessa carta, se vocês quiserem procurar depois, né, a mensagem completinha, inclusive no texto ela traz exatamente isso. O que você precisa? Você precisa de um apoio de alguém que vai te guiar o caminho, você precisa de, sei lá, aprender uma coisa nova, você precisa de um acompanhamento, de um tratamento. O que você precisa? Busque o que você precisa para passar pela crise, ok? Então, em algum nível aí, você está nesse momento de crise.
E aí, para você sair desse momento, você precisa dar esse passo de buscar ajuda, ok? E aí também é uma carta que chama bastante para autorresponsabilidade, principalmente. Fez sentido para vocês aí, para o momento que vocês estão? Me contem. Eu vi que o pessoal falou, já falou aqui que sim. A Thay deu um joinha, sim. Ok. Deusas, então é isso. Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente vai encerrar por aqui, tá? Se tiverem qualquer pergunta, pode mandar no chat. Eu quero agradecer profundamente a presença de vocês nessa noite. Espero que eu tenha conseguido despertar em vocês aí um pouquinho desse magnetismo de Maria Madalena e desse trabalho que eu venho desenvolvendo. E deixo o convite para vocês para vir para a comunidade, para dar esse passo com a gente. Inclusive, na próxima terça, a gente já tem encontro sobre a lei da atração, onde a gente vai aprofundar essa lei da atração para entender o que diabo que a gente tem que fazer para sair, né, da dificuldade, magnetizar de fato o que a gente quer e destravar e romper o teto, ok? Então, na próxima terça, a gente já tem encontros. Os encontros da comunidade, eles são de terça-noite, como esse horário que vocês estão vivendo aqui comigo já, ok? Então, deixa o convite, tem sessão individual, tem material, tem plataforma exclusiva, tem encontro presencial também, né, para quem gosta de estar com esse olho no olho, a gente faz o presencial a cada 2 meses, tem encontro quinzenal no Meet, e é o tratamento que a gente precisa mesmo para poder dar o salto, né, sair daquele lugar e expandir o merecimento, né, Deusas? Porque como que a gente quer falar de magnetismo, de prosperidade, de relacionamento próspero, saudável, sem começar com a gente, se permitindo dar esse passo, né? Rompendo os bloqueios e falando, eu mereço dar esse passo, né? Sem fazer esse movimento não tem como. Você não pode receber aquilo que você não entrega. E se você não entrega nem para você esse movimento de falar, vou investir em mim, eu confio que eu vou dar resultado, se você não faz esse movimento, você vai ficar aí na mesma situação travada por mais, sei lá, 6 meses, 1 ano, né? Vamos dar um basta? Vamos combinar aqui que a partir de hoje todo mundo vai expandir, né? E fazer o que tem que ser feito, tá? E eu tô com vocês nesse processo, vocês podem contar comigo, combinado? Então, quer vir para a comunidade, quer encontrar uma forma, enfim, manda uma mensagem lá para a gente, eu e a Rubi vamos estar olhando, vamos responder vocês, vamos tirar dúvidas, tá? Tem lá no grupo também as informações já para quem quiser ir se inscrevendo, lembrando que o bônus é só para primeira que se inscrever a sessão, para a gente mapear o que está travando, tá? E para as 2 primeiras o encontro presencial, somente, tá, gente? E assim, eu ensino para vocês que tem que colocar limite, não ensino? Então eu também aplico na minha vida. Então é só para a primeira e para as 2 depois, tá bom? Um beijo. Boa noite para vocês. Muita gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.